Salve, salve pessoal, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula de física comigo, o professor Guilherme Del Moro. Hoje nós vamos continuar falando aí de dilatação, de dilatometria, mas o assunto de hoje se refere à dilatação dos líquidos. Os líquidos, ao serem aquecidos, também dilatam. Hoje vamos falar então sobre esse tema. Existe uma questão muito importante na dilatação dos líquidos, que é o fato que para medir a dilatação de um líquido você precisa colocar esse líquido num sólido, num recipiente, por exemplo, num frasco, né? E ao aquecer o líquido, ele dilata, mas o frasco também dilata. Então existe uma dilatação relativa do líquido em relação ao recipiente no qual ele está contido. E isso faz então com que a análise da dilatação dos líquidos sempre esteja condicionada ao recipiente e ao material no qual ele está confinado. Então convido você para vir aqui comigo na mesa e eu vou mostrar então como é que funciona essa dilatação aí dos líquidos. Muito bem, gente. Então aqui nós temos um recipiente, ele tem uma saída lateral aqui, né, uma espécie de um ladrãozinho por onde vai transbordar, vai extravasar o líquido. Imagine que todo o recipiente útil desse frasco esteja já preenchido. Vamos imaginar que nós temos aqui um volume de 100 centímetros cúbicos, que equivale a 100 ml, né? Então esse é o volume de líquido que nós temos e o volume do próprio frasco, o volume útil do frasco. E nós vamos aquecer esse recipiente e o líquido que está nele contido. Então nós vamos ter um aquecimento, um ΔT, né? Lembrando então aí um ΔT, T menos T0, tanto do líquido quanto do frasco. O que nós vamos observar? Nós vamos observar que o frasco dilata e o líquido também dilata, só que na enorme maioria dos casos os líquidos dilatam mais. Então neste caso, uma vez que o líquido vai dilatar mais, parte do líquido vai transbordar, vai extravasar. Então você deve ter observado aqui, né, uma espécie de um recipiente reserva aqui, e esse recipiente ele serve exatamente então para coletar a quantidade de líquido que foi transbordada então do nosso recipiente. Então esse reservatório ele serve exatamente para coletar o líquido que extravasa então durante a dilatação. Então vamos imaginar aqui que você aqueceu e saiu uma quantidade de líquido. Eu vou então preencher aqui no nosso recipiente esse volume, que é o volume que a gente consegue visualizar, né? É a dilatação do líquido que a gente consegue perceber. Porque a dilatação do recipiente, mais uma vez, embora eu tenha exagerado aqui, ela é bem imperceptível, mas a quantidade de líquido que transborda, isso é perceptível. Então nós vamos chamar essa dilatação aqui, ó, de dilatação aparente. Dilatação aparente. E vamos simbolizá-la por ΔV AP, né? Essa então é a dilatação aparente, que é aquilo que a gente consegue enxergar. Então, voltando ao nosso exemplo, vamos imaginar que o volume inicial que nós temos seja de 100 ml, né? E o recipiente sofreu uma dilatação e foi para 105 ml, né? Então, essa é a dilatação do recipiente. É claro que o líquido também aumentou 5 ml aqui dentro. E vamos imaginar que nós coletamos uma quantidade de 4 ml nesse recipiente aqui a mais. Isto é, então o líquido ele não dilatou somente 4 ml. Não é somente essa dilatação aparente que é a dilatação do líquido, mas sim a dilatação aparente somada à dilatação do próprio frasco, porque o líquido dilatou aqui dentro. Então a dilatação total do líquido, e eu vou chamá-la de ΔVL, dilatação do líquido, é igual à dilatação ΔV do recipiente, ΔVR, né, mais a dilatação ΔV aparente. No nosso caso,
a dilatação do líquido é igual à dilatação do recipiente, que é igual a 5 centímetros cúbicos, ou 5 ml, mais a dilatação aparente, que é 4 ml. Isso vai dar, então, 9 ml. Essa é a dilatação total do líquido. Então, essa expressão aqui é extremamente importante para calcularmos a dilatação do líquido em função da dilatação aparente, que é a dilatação que a gente chama de perceptível, né? É aquilo que a gente consegue observar. Perceptível. Em alguns casos, ela não vai ser uma quantidade de líquido que transborda, mas ela vai ser uma quantidade de líquido que aumenta no próprio frasco. Então o frasco dilata, mas tem um aumento ali no volume, e esse aumento é o que a gente consegue perceber se você tiver uma graduação, né? É o que você consegue perceber, então é a dilatação aparente. E a dilatação do recipiente, então, é a dilatação do sólido, que nós já vimos também como calcular, né? Como que a gente calcula, então, a dilatação do recipiente? ΔV do recipiente é igual a V0. Lembre-se dos 3 fatores dos quais depende a dilatação. Depende da dimensão inicial, do coeficiente de dilatação, nesse caso é o gama, né, porque é uma dilatação volumétrica, e do aquecimento ΔT. Então, V0, né, do recipiente, o gama do recipiente e o ΔT, que é o mesmo para os dois. De quais fatores depende, então, a dilatação do líquido? Dos mesmos. A dilatação do líquido, ΔVL, é igual a V0. O volume inicial é o mesmo do próprio recipiente, porque ele está completamente cheio, vezes o coeficiente de dilatação do líquido, vezes o aquecimento, que é o mesmo, né? Porque recipiente e líquido tiveram a mesma dilatação. E nós também podemos imaginar que houve uma dilatação aparente, então eu vou chamar assim, ó, ΔVAP, a dilatação aparente, que depende também do volume inicial do recipiente, de um coeficiente de dilatação relativo, que eu vou chamar de AP, gama AP, vezes ΔT. Então, a equação da dilatação volumétrica é a mesma que a gente já tinha visto anteriormente, né? Inclusive eu trouxe aqui a aula passada, né, para relembrar, então a dilatação volumétrica é V0 gama ΔT. E eu simplesmente apliquei para o recipiente, para o líquido como um todo e para o líquido que transbordou, que é o aparente. Então, estão aí as 3 equações de dilatação volumétrica, dependendo então do V0, né, V0, do gama, né, e do ΔT, que nesse caso é o mesmo para os 3. Esse cara aqui também é o mesmo para os 3. Então, é muito normal a gente substituir essas 3 equações aqui na dilatação do líquido como um todo. E daí nós teremos uma equação, que é a equação da dilatação, do coeficiente de dilatação aparente e do líquido, né, como um todo. Então, o coeficiente de dilatação aparente, o que você vai fazer aqui? Eu não vou fazer isso porque vai ficar um pouquinho longo. Você simplesmente substitui essas dilatações, né, aqui nas equações, na primeira equação, e você vai chegar nessa relação. O coeficiente de dilatação do líquido é igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Lembrando que esse coeficiente aqui do recipiente é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear alfa, né? Isso é importante sempre a gente retomar. Então, as equações mais importantes aí da aula de hoje, né? As equações mais importantes da aula de hoje, a primeira equação que permite você calcular a dilatação total de um líquido, que é a soma da dilatação do frasco, do recipiente, mais aquilo que você consegue perceber, e o coeficiente de dilatação do líquido, que é uma soma do coeficiente de dilatação do frasco, mais a soma do coeficiente aparente que a gente consegue medir. Então, basicamente, dilatação volumétrica dos líquidos é isso. É um assunto bastante simples, eu diria, né? Porque, na verdade, ele é uma continuidade da dilatação volumétrica dos recipientes.
Então eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas de dilatação, que vocês consigam aí dar sequência aos estudos de vocês, e eu fico por aqui até a próxima aula.